E mestre. Boa noite a todos, a todas. Que Jesus nos abençoe. Nós estamos aqui mais uma noite de sexta-feira, firmes e fortes, para conduzir a nossa live da União Espírita Allan Kardec. A União Espírita Allan Kardec é uma casa religiosa localizada em Dourados, Mato Grosso do Sul, na rua Ivinhema, número 5.565, no Jardim Monte Líbano. Inicialmente, essa casa era um posto de assistência, vinculado ao Centro Espírita Amor e Caridade. Depois obteve sua independência e já há mais de 20 anos vem ali realizando um trabalho digno de nota, atendendo as famílias carentes, distribuindo cestas básicas, palestras, passes espirituais e os trabalhos naturais de uma casa religiosa espírita nos moldes kardecistas. Allan Kardec é o codificador da doutrina espírita. Ele é um professor francês cujo nome verdadeiro dele era Denisard Hippolyte Léon Rivail. E ele nasceu na França em 1804. 1804, 30 de outubro de 1904. 30 de outubro de 1804. 3 de outubro. 3 de outubro de 1804. E ele era um pedagogo, ele era médico anatomista. Essa informação de que ele era médico anatomista se encontra no livrozinho chamado O que é o Espiritismo, tá? Eu estou fazendo esse adendo porque eu tive dificuldade de encontrar essa referência. Pedagogo, astrônomo, né? E ele tornou-se um estudioso do fenômeno das mesas girantes. E ali ele codificou a doutrina espírita para o mundo todo. Bom, meus irmãos, eu vou convidar a todos, a todas, para que façamos a nossa prece de início. Amado Mestre Jesus, ó Mestre, venha ao nosso encontro. Precisamos de vós. Aqui estamos para cumprir a atividade de divulgação da doutrina espírita, nossa doutrina amada, que é a terceira revelação. Pedimos a vossa intercessão, assim como pedimos a presença dos nossos mentores espirituais. O mentor espiritual da União Espírita Allan Kardec, que é o nosso irmão, querido irmão Chico Xavier. O mentor espiritual da minha mãe, que está aqui do meu lado, que é o querido irmão José. O meu mentor espiritual, que é o nosso irmão Getúlio. O mentor espiritual do nosso irmão André Martins, que está aqui do lado, que é o nosso preletor palestrante da noite. Senhor, compadeça das nossas fraquezas e debilidades. Nesse momento mesmo, passamos no planeta Terra por guerras, pandemias, tantos problemas que nos colocam ainda como planeta, na condição de planeta de provas e de expiações. Mas com sua ajuda, Mestre, vamos vencer essa etapa, sem que tenhamos essa tão falada e tão repugnada Terceira Guerra Mundial. Venho pedir a sua ajuda ao Mestre Jesus para que cesse a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e que cele a paz entre Vladimir Putin e V.
Zelensky, que eles façam a paz. O presidente da Rússia e o presidente da Ucrânia. Essa guerra já deu o que tinha que dar e, não, na verdade, não tinha nem que estar acontecendo se houvesse entendimento entre os seres humanos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, pelo amor de Jesus Cristo, que assim seja. Eu esqueci de agradecer, eu quero, como sempre, agradecer a ajuda que eu tenho do meu tio Odilon, que lá do Tocantins, ele abre a nossa live toda sexta-feira e propicia o funcionamento dessa sala virtual. Quero agradecer a presença do meu pai, Orlando Greff, que é o coordenador do trabalho mediúnico de orientação aos espíritos, lá da União Espírita Allan Kardec. Quero agradecer aqui a presença da minha mãe, Dona Maria Helena, que atualmente é a vice-presidenta lá do centro. E quero agradecer agora a presença de uma pessoa que é muito especial para nós todos, que é o meu amigo, professor André Martins. O professor André Martins, que está aqui do meu lado, ele leciona Direito... Teoria Geral do Direito. Hã? Teoria Geral do Direito. Teoria Geral do Direito, lá na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, a unidade de Dourados, já há mais de 20 anos. Ele é mestre em Direito, ele possui 2 doutorados em Direito e é um estudioso da doutrina espírita e do espiritualismo como um todo. E eu recebo ele aqui no nosso lar de coração aberto e com muita alegria. Eu não imaginava que eu iria conseguir que o professor André Martins fizesse uma palestra para nós em live, porque ele prefere fazer preleções ao vivo, diretamente para o público. É uma questão de opção, né, que a gente respeita. Mas eis que ele topou. Esse convite dessa vez está aqui do meu lado e vai fazer a sua preleção. Então, com a palavra, sem mais delongas, o professor André Martins. Boa noite a todos os que estão nos ouvindo. Nós agradecemos a oportunidade, né? Eu não vou dizer oportunidade, eu vou falar intimação para falar sobre algo relacionado à doutrina. E agradecer ainda mais a liberdade da escolha do tema, né? Porque nós sabemos que muitas vezes as escolhas são limitadas dentro das obras de Kardec. Eu estou espírita desde 1995, embora tenha conhecimento da doutrina desde 1977. O que mais me seduz e me tem seduzido a estar espírita, a continuar espírita, são alguns pontos. Primeiro, a não contradição entre a doutrina e a liberdade de pensar a doutrina espírita e a ciência. Eu diria também o respeito às demais religiões e as diversas formas de conceber o mundo, de pensar o mundo. E um segundo ponto é a busca sistemática, a paixão de aprender, procurando manter coerência entre as descobertas, as leis da ciência e o conhecimento espírita. Ando par e passo. Dito isto, vou procurar correlacionar conceitos e ideias atinentes à verdade e à mentira, que é o tema da palestra de hoje, da preleção de hoje, dessa conversa. A verdade e mentira, em coerência ao conhecido pela ciência, como hipótese,
teoria e lei. Nós devemos lembrar o que seria hipótese. Hipótese, senhores e senhoras, é a proposição que se admite, independentemente do fato de ser verdadeira ou falsa, como um princípio a partir do qual se pode deduzir um determinado conjunto de consequências de suposições, conjecturas. Hipótese é a possibilidade, alguma coisa que independe de intenção humana ou causa observável, a possibilidade de acontecer, a chance, a opção de acontecer. Teoria. São as bases do nosso raciocínio de hoje. Teoria é o conjunto de regras ou leis mais ou menos sistematizadas, aplicada a uma área específica. Também é o conhecimento especulativo, metódico e organizado de caráter hipotético e sintético. E, por último, né, nós temos a hipótese, a teoria e a lei. No sentido científico, é uma regra com base em algum fenômeno que ocorre com regularidade observada. Então, a lei, quando nós procuramos encontrar leis na natureza, leis nos fatos que nos cercam, nos acontecimentos que nos cercam, na verdade, nós estamos procurando uma regularidade. E a ciência nada mais faz do que tentar comprovar essa regularidade. Por exemplo, vamos ferver a água a 100 graus. Onde nós colocarmos uma temperatura de 100 graus embaixo de uma vasilha contendo água, vai ferver. Se nós soltarmos, isso acontece aqui na China, lá onde está o colega Odilon, em Tocantins, Goiás, no Amazonas, na Rússia, pode variar um pouquinho, se tiver mais sal, né, se a água for salgada e tal, mas é mínima. Ou se nós soltarmos essa pilha, né, ela regularmente vai cair a uma velocidade dada. Então, a ciência vai procurar estabelecer essas regularidades. E antes de elas serem estabelecidas, elas surgem como hipótese, né? Num segundo passo como teoria, e até se consubstanciar como lei. Mas vamos deixar essas hipóteses. E vamos começar, já que está mais ou menos dito, vamos começar a fazer uma correlação. Começamos por Charles Darwin, né? Para nós entendermos um pouco de espiritismo, sem entender Darwin, fica difícil, porque Darwin trouxe um conceito fundamental para a doutrina espírita, que é a ideia da evolução. A ideia da evolução como um processo sistemático, constante, universal. Acontece em qualquer lugar do planeta havendo ser humano. Essa evolução através da reencarnação. Mas deixamos a ideia de reencarnação. Vamos ficar só com uma evolução, que é a contribuição do Charles Darwin. É engraçado, os dois são contemporâneos. Charles Darwin nasceu em 12 de fevereiro de 1809 e vem falecer em 1882. Toda a sua ideia, o seu conjunto de conhecimentos surge numa viagem que ele faz no Beagle, um navio, onde um professor dele convida-o para ele fazer anotações no mundo. A viagem inicialmente era para ser de 1 ano, ela dura 5. Ela dura de 28 de fevereiro de 1831, quer dizer, praticamente 1832, e dura até 1836. O capitão era o Robert Fritz Roy. Nós lembramos que o Charles Darwin nasce no Reino Unido, no distrito de Kent. Em 1839, fruto dessa viagem, ele escreve diário e anotações. Ali ele já se torna conhecido e começa o seu nome circular no meio científico. Ele tinha uma família abastada, casado com Emma, uma prima, o que lhe causa um certo sofrimento, que sai uma filha com problema de saúde. Bom, em 24 de novembro de 1859, ele lança o seu tijolo, que é a sua obra, Origem das Espécies, onde ele vai lançar a ideia da biologia evolutiva, que norteia todo o conhecimento biológico que nós temos hoje. Praticamente quase todo. Existem um ou outro, né, que contesta. Em 1871, ele escreve A Descendência do Homem e Seleção em Relação ao Sexo. São as duas obras
fundamentais, eu acredito, do Darwin. Tem outras, né? Mas essas são as duas fundamentais. Inclusive, essa segunda aparece como A Origem do Homem em algumas edições. Também bem volumoso. Coincidentemente, contemporaneamente, surge Allan Kardec, o Hippolyte Léon Denisard Revailloud, nascido em 30 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. E ele vem falecer em 30 de 3 de 1869, alguns anos antes da morte do Charles Darwin, que dura um pouquinho mais. O Kardec, já apresentado pelo nosso amigo André Greff, ele escreveu um Pentateuco, 5 livros. O primeiro é o Livro dos Espíritos, que é lançado em 18 de 4 de 1857, quer dizer, um ano e pouco antes do Origem das Espécies. Quase simultaneamente saem os 2 livros. Sai de um lado A Origem das Espécies, do outro lado sai o Livro dos Espíritos. O segundo livro dele é o Livro dos Médiuns, que sai em janeiro de 1861. Em terceiro, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, que é 15 de abril de 1864. O quarto livro é Céu e Inferno, que eu recomendo para quem começa o movimento espírita ou ter curiosidade, começar por esse livro, que é 1 de 4 de 1865, de abril, né? E, por último, ele lança a Gênese, 6 de 1868, 6 de janeiro de 1868. Quer dizer, 10 anos depois, praticamente 3 anos antes de o Darwin lançar o seu principal livro, que é o seu segundo principal livro, que é A Descendência do Homem. Tá? Nós lembrando que Charles Darwin ele já estava perseguindo uma ideia que era mais ou menos já ventilada, que é a ideia da evolução. Né? O Alfred Wallace, que em 1858 manda, e era um naturalista, manda um ensaio para ele. Né? E os dois, ele assusta. Puxa, tem alguém pensando o que eu estou pensando. Só que Darwin, na viagem do Beagle, ele coletou muito material, muito conteúdo. E ele era ornitólogo também. Ele pesquisava pombos. E ele viu na evolução dos pombos o que todo criador de gado, de galinha, porco vê. As mutações, as alterações, a evolução dos animais, né? A modificação nas gerações dos animais, que pode ir para melhor ou para pior. A gente pode conduzir para melhor na medida que nós vamos retirando aqueles piores indivíduos, aqueles piores exemplares, né? Aqueles que têm características que não nos interessam como ser humano. Por exemplo, se for no caso de milho, um grão grande, se for no caso de porco, um animal que tenha bastante carne. Então, ele já aplicava isso na prática na criação de pombos. Bom, pois bem, Darwin não negava as ideias, teorias oriundas da geologia, da química, da biologia, da química e etc. Procurou explicar um ponto específico: a diversidade das formas humanas. Essa é a preocupação do Darwin. Por que são tantos animais diferentes? Hoje nós sabemos que mais de 90% das espécies que ficaram no planeta, que passaram pelo planeta, foram extintas. Né? E essa extinção a gente observa nos fósseis. Né? Então, quando ele andou pelos Andes, ele viu conchas marinhas lá em cima dos Andes. Mas, pô, como que isso era possível? Que milagre de Deus é esse, né? Aí ele sabia, como ele tinha conhecimento de geologia, ele sabia que a Terra se movia. Então, o que estava embaixo do mar, em determinado movimento, com o movimento das placas tectônicas, ela podia subir, estar em lugar alto. Então, ele tinha esse conhecimento. Então, ele conseguia conciliar esse conhecimento. Né? E aí ele foi juntando mais conceitos. Por exemplo, isso mudou o ambiente. Mudando o ambiente, quando ele viu tertilhões nas Ilhas Galápagos, né? As Ilhas Galápagos ficam muito distantes, dentro do Pacífico, fica muito distante da costa da América do Sul, ali Chile, Colômbia, né? Então há uma distância razoável, então os animais ficaram isolados, e ele percebeu que os bicos dos tertilhões eram modificados. Então, um comia inseto, outro comia semente, outro comia determinado tipo de semente, outro comia gramínea. E, embora eles tinham morfologicamente a mesma aparência, quase que o mesmo fenótipo, o tipo, né, físico, os bicos eram diferentes, adaptáveis aos diversos tipos de alimento. Aquilo foi lhe dando ideia, foi lhe dando conceito, as tartarugas que lá viviam, né, que o pessoal descia em praia para comer, fazer sopa. Ele foi observando isso. E aliou conhecimento, como era um cara que tinha paixão por
por aprender, por conhecer, né, uma formação razoável, né, na época que ele tinha. Então, ele procurou explicar esse ponto específico, a diversidade das formas vivas. Como que nós temos mamíferos, peixes, insetos, como que isso aconteceu? Né? Já havia a ideia, né, de que poderíamos sair de um só ser vivo. Bom, e o Kardec? Qual que é a contribuição do Kardec? O Kardec vem trazer uma similaridade. Ele vai explicar o seguinte, com suas obras, a diversidade das condições de vida dos homens. E um é pobre, outro é rico, outro é negro, outro é branco. Se algumas dessas características, elas são explicáveis pela própria evolução das espécies explicada por Darwin. Mas isso não é suficiente. Então, o Kardec vem dar vamos colocar cereja no bolo, vamos dizer, em termos de racionalidade, de compreensão desses fenômenos. Se um explica a diversidade das formas vivas, a outra vem explicar a diversidade das condições de vida dos homens. Mas vamos a uma cronologia para tentar entender de onde que sai a mentira, né? É uma coisa que sempre me preocupou. Como que há mentira à nossa volta? Eu tentei criar um raciocínio para ter uma explicação, uma hipótese, né? Nós sabemos, o Espiritismo não nega a ciência que aí está. Ele vem para se abeberar nessa ciência e justificar as suas teorias, suas teses, suas hipóteses. Né? Nós, pelo conhecimento que nós temos, já mais ou menos aceito, né, tirando o pessoal criacionista ainda, nós temos o Big Bang há 13,8 bilhões de anos. Né? É a ideia de que é uma concentração de energia e ele explode. Né? Isso os brahmanes, o hinduísmo já fala que é a noite de Shiva, que ela tem respiração e expiração. É o Big Bang explode, depois o buraco negro que capta toda a energia. Disso aí sai a Via Láctea, há 13 bilhões de anos. Nós estamos dentro da Via Láctea. Né? O Sistema Solar, com 8 planetas, aí o nosso planetinha é o 5º maior planeta, é o mais denso. Então, o Sistema Solar que nós conhecemos hoje, Urano, Netuno, né? Isso, Marte, ele tem mais ou menos 4 a 7 bilhões de anos. Surge a Terra, com 4,5 bilhões de anos. E a vida na Terra, né? Girando, andando a milhares de quilômetros por hora em torno do Sistema Solar, o Sistema Solar, né? A vida tem cerca de 3 a 5 bilhões de anos na Terra. Né? Como que nós sabemos isso? Né? A ciência vai já começar, vai escarafunchar. Ela, pelos extrematólitos fossilizados, quer dizer, seres unicelulares, eles produzem impressões nas rochas e através de testes de carbono 14 ou muitas, ainda eu não tenho conhecimento, né? O meu conhecimento é muito básico, né? É muito simples, mas eu tenho acompanhado e eles conseguem provar isso. Isso a ciência já consegue fazer isso aí. Depois, existe uma questão na vida que é a biogênese ou a abiogênese. Se ela surge da matéria inanimada, do nada, ou se a vida vem da vida. É uma questão que tem aí, né, estão discutindo. O Parin, em 1920, né, ele falava que a atmosfera primitiva permitiu a formação de compostos orgânicos com base em moléculas simples. Quer dizer, são as primeiras moléculas que surgem no mar, uma temperatura altíssima. Nós temos lugares no planeta que imitam, que lembram esse tipo de ambiente, que, por exemplo, no Alasca, na Groenlândia, né? Temperatura quente, água salgada. Bom, surge a vida. Em determinado momento, só a vida vegetal. Pressupõe-se que a vida vegetal é que surge primeiro. Há 1,2 milhões de anos, há 1 bilhão e 200 milhões de anos surge a vida vegetal. Há 900 milhões, quer dizer, a vida vegetal tomou conta do planeta. Por mutação, surge a vida animal. É aquela que alimenta-se dos vegetais. Alguns biólogos dizem que o planeta Terra, né, nós temos vegetais e parasitas dos vegetais, que são todos aqueles que se alimentam dele. Né? Inclusive nós. Nós, sendo onívoro, nós alimentamos também de carne. Né? Então, nós comemos de tudo. Voou, piou, miou, nós estamos devorando. Os vertebrados, da qual nós, né, já temos coluna, sustentação esquelética, eles surgem há
500 milhões de anos, e os peixes são os primeiros exemplares, calcula-se, disse, né? Dentro dos vertebrados surgem os mamíferos, há 200 milhões de anos no período Mesozoico. Bom, e aí nós temos a sequência. Primatas, os primatas arcaicos, 65 milhões de anos. A expansão dos símios, a 34 a 23 milhões de anos. Os primeiros primatas, né, das quais nós somos, 30 milhões de anos. Macacos modernos, 28 milhões. Expansão dos hominídeos, 23 a 16 milhões. Mamíferos, hominídeos bípedes, os homens que estão andando sobre os pés, já não estão de quatro, saíram das árvores, começam a andar nos charcos, 4 milhões de anos. O Australopithecus africanos, 3 milhões. O Homo habilis, que já faz ferramenta, ponta de flecha, machado de pedra, 2 milhões. O Homo erectus, 1,8 milhões de anos, 1 milhão e 800 mil anos. Aqui, nós já começamos a ter um fenômeno, né, que é um gene, o FOXP2, que vai possibilitar a fala, os pré-neandertais. E aí vai surgir, os pré-neandertais surgem há 200 mil anos, o Homo sapiens moderno entre 100 a 90 mil anos, há 50 mil anos calcula-se que nós conseguimos a fala, né? E ele vai em ondas migratórias, né, até sair o Homo sapiens que nós temos hoje, em ondas migratórias há 30 mil anos, então ocupa o planeta inteiro, né? Os homens vêm bater aqui na América, vão surgir diversas tribos. Resultado da fala, o que caracteriza o homem? O polegar opositor, que com isso nós conseguimos fazer movimentos finos, né? Fazer ferramenta, né? O cérebro desenvolvido, né? E a fala, né? Andar ereto, trabalhar com as mãos, e essa conjugação de fatores fez com que nós criássemos a cultura. Hoje nós temos cerca de 6.500 idiomas, fala. Tá, mas e aí? Onde que está a mentira? A palestra de hoje é mentira, sobre mentira. Bom, o ser humano descobriu ferramentas, né? A ponta de flecha, o arco, a lança, a roda, vai descobrindo ferramentas. A linguagem, que surge aí talvez há 50 mil anos, ela é uma ferramenta. E não é exclusiva dos homens. Os animais também têm essa linguagem. Por exemplo, um gafanhoto, quando está numa árvore, um gafanhotinho verde, quando ele está numa árvore, o que ele faz para a sua presa, a borboleta, a joaninha? Ele fala para a presa assim: eu não estou aqui. Ele mente. Ele engana a sua presa. E por que tem que ter esse enganar? Nós lembramos que o Sol é a origem de toda a energia que chega na Terra. As plantinhas, que nós somos predadores delas, nós somos parasitas das plantas, a única coisa que elas querem é pegar a luz do Sol com o meio que está o solo, a água, e fazer fotossíntese, fazer massa verde e reproduzir. É essa a finalidade. Aí nós vemos e predamos as plantas. E aí vem predador em cima de predador. Então, em algum momento, nós, através da fala, que inicialmente foi alguém que tomou uma pancada e deu um grito, aquilo alertou o outro, conseguiu 2, 3 saber que tinha perigo, fugir. Isso foi se complexizando cada vez mais. Nós aprendemos a usar a fala para produzir mentira. Mas o processo de evolução faz com que o que esteja em seleção, o que esteja o tempo inteiro sendo peneirado, é a inteligência. Então, o processo, aqui eu dei um salto de raciocínio. O processo de seleção das espécies, ele tem algumas leis, né? Uma das leis do processo de seleção de Darwin é que o mais apto sobrevive. O mais apto, em determinado momento, é aquele que corre mais. Em determinado momento, é aquele que é mais forte. No tempo dos romanos, os gladiadores eram os mais fortes sobreviviam. Mas aí a força vai sendo dominada. A espécie vai... né? E o que determina, né, o que vai ser sobreviver no ambiente? Né? É o próprio ambiente e as mutações constantes. Nós, o tempo inteiro, estamos fazendo mutação. Eu, por exemplo, saí de olho azul, e isso é uma mutação. Quando você retroage na história, os primeiros humanos não tinham olho azul.
Ele vem surgindo depois, em virtude do ambiente. Um ambiente frio, escuro, quem tem olho azul tem mais chance de sobreviver naquele ambiente que enxerga melhor. Já na África não tem chance. O calor, o sol dificulta. Então, essas mutações constantes vão selecionando, né, indivíduos mais aptos ao meio. Então, são leis. Né? O mais apto sobrevive. Segundo, as mutações são constantes. E essas mutações são favorecidas pelo que acontece constantemente, que é a mudança do meio ambiente. Nós somos o que somos porque o meio ambiente mudou constantemente e continua mudando. Quando estoura uma guerra, estoura uma bomba lá em Chernobyl, ninguém mais pode andar por lá, já mudou o ambiente. Quem se adaptar, né? Às vezes a mudança é tão grande que impede a vida humana. E o meio sempre está mudando. Então, o que aconteceu? Nós aprendemos a trabalhar em grupo, em equipe, por causa da linguagem. Animais que não conseguem transmitir mensagem não conseguem viver em grupo. Quanto maior o grupo, maior a força da linguagem. E essa linguagem evolui. Né? Ela vai tendo um processo de evolução que não para. Né? A fala, ela surge há 50 mil anos, a escrita há 3 mil anos, aproximadamente. O alfabeto, com os fenícios, há 1.400 anos, talvez 2.000 anos. Nós temos um camarada que deu um salto evolutivo nesse processo de linguagem, que é o Jonas Gentflich zur Laden Gutenberg, inventor do sistema mecânico de tipos móveis, que ele faz a segunda, que talvez seja a maior revolução nos últimos 2.000 anos, que é a revolução da imprensa. Nós temos o telégrafo sem fio, o rádio, cinema, televisão. Quer dizer, e a mentira? Ela simplesmente é uma forma de induzir o outro a um comportamento que lhe é prejudicial. Se antes, lá no Australopithecus erectus, no Homo habilis, o inimigo era o ambiente, nós superamos esse momento e dominamos como espécie o ambiente inteiro. Nós dominamos florestas, pusemos abaixo, montanhas, fazemos túnel nelas, derrubamos elas, aterramos, né? Conseguimos atravessar os mares, os oceanos, chegamos até a Lua, já dizem, uns contestam. Quer dizer, o ambiente passou a ser o nosso ambiente. Então, o inimigo, como dizia João Paulo Sartre, o inimigo é o outro, o inferno é o outro. Então, o ambiente que nós vivemos se tornou um ambiente hostil, né? Porque nós competimos, assim como as plantas, quando você olha uma floresta, o Dilon está com um fundo lindo aí, atrás dele tem uma mata. Nessa mata, as plantas estão disputando oxigênio e luz solar. Né? O oxigênio não é tanto porque está difuso no meio, mas a luz solar é. Quem pode mais chora menos nas plantas aí. Elas vão subir até as copas e crescer de forma tal para que a luz é minha. Né? O ser humano faz isso também. E por que Deus permite isso? Por que na hipótese nem inserimos Deus na história, mas vamos tirar Deus, vamos colocar a palavra natureza. Por que a natureza permite? Ela não permite nem não permite, isso acontece, isso é fato. Ela não está nem aí. É quem vai sobreviver, quem é o mais apto, o mais inteligente, o mais esperto, né? É que vai sobreviver. E a mentira faz parte dessa estratégia. Eu induzi o outro, né? E a gente vê nas relações, o camarada aluga uma casa, ele vai tentar induzir o outro que ele vai pagar o aluguel, não paga. Né? Só que, como exceção, a mentira que surge como uma mutação na linguagem, como uma forma de correlação, ela surge como exceção. Como ela deu certo, ela tem se multiplicado, ela tem se ampliado. Então, cada vez mais da modernidade, nós vemos a mentira imperar. Só que isso não acontece da noite para o dia, acontece em um processo lento e progressivo, constante, e eu vou dizer uma coisa, aumentativo. Ele é progressivo, ele vai aumentando. E o próprio Cristo já disse, né? O mundo já se diz que o mundo jaz no maligno. Né? As Bíblias, né, são 53 livros, a Bíblia é um conjunto de livros aí, elas vêm trazer de forma mitológica, né, essas verdades. Quando, por exemplo, Cristo, após 40 dias, nós estamos num período interessante agora, 40 dias de jejum no deserto, o Satanás o tenta. O que faz? Leva ele ao alto do cume, do monte, mostra o planeta inteiro,
e fala: o que você quiser aqui é meu, pede que eu te dou. Né? Nós já diz que nós estamos no maligno, nós estamos sob domínio do maligno, diz que o Satanás é o pai da mentira, né? Nós sabemos que Satanás é uma ideia, um mito, uma forma de enxergar os espíritos irmãozinhos que estão no processo evolutivo ainda nessa escala. Né? Eu acho que, dado o tempo, né? Dado ao tempo, eu tentei, de forma simples, né? Eu acabei fazendo um salto de raciocínio, a união dessa demandaria mais tempo. Mas eu acho que essa é a ideia. Né? A mentira é algo, para o processo evolutivo da nossa espécie, algo ainda necessário. Lógico que nós, espíritas, todos os cristãos, devem lutar contra isso. Né? Ele é uma etapa do nosso processo evolutivo que está selecionando os mais inteligentes, porque quem é aquele? Aquele que não cai na mentira, que não cai na armadilha, né? Que se livra desses engodos, dessas induções em erro, por diversos motivos. Nos induzem em erro por vingança, para obter os recursos que nós temos. Né? À medida que nós buscamos a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, nós não caímos nesses engodos, nós não caímos nessas armadilhas. Né? E isso advém de conhecimento, de cultura, de estudo, que o espírita tem que se apegar a isso. Tranquilo, André? Tranquilo. Que horas são? 8h07. 8h07. Bem, concluiu, professor André? Eu acho que está concluído. Poderíamos encerrar com algumas frases do Kardec, algumas afirmações. Uma delas: é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Quando houver contradição entre a doutrina espírita e a ciência, nós devemos ficar com a ciência. Eu falo o seguinte: a doutrina espírita é a terceira revelação. Eu falo, não. A doutrina fala isso. A primeira é Moisés, a segunda é Cristo, e a terceira, né, é a nossa revelação. Né? E nessa revelação é o seguinte: nós devemos andar de braços dados com a ciência. E a própria doutrina espírita é uma ciência, na medida que explica por raciocínios próprios, né, de forma coerente e raciocinada, todos os fatos que nos circunscrevem, que nos circundam. E é isso. Muito obrigado, professor André Martins. Eu queria pedir aí para o meu pai, Orlando Greff, fazer a prece de encerramento para nós. E não esquecer de pedir para magnetizar as águas que puserem próximo ao computador, né? Quem estiver assistindo. Tá me ouvindo, Orlando? Sim. Ok. Então, eu quero parabenizar o André Martins. Sabe, o André Martins, ele veio nos alertar que a gente precisa estudar mais, né? Concorda comigo, Dilon? A gente precisa estudar mais, né, André? Tá longe ainda, viu? Mas parabéns, viu? Que aula espetacular que você deu para nós aí, viu? Eu estou muito feliz, agradecido, agradeço em nome do André, do Dilon, né? Que são os responsáveis direto pela live. E aí eu convido todos, neste momento, a continuarem com o pensamento a Deus, a Jesus, não é? Mentalizar, neste momento, os espíritos amigos que se fazem presente através das nossas orações, fluidificando as águas, fazendo uma visita nas pessoas que têm problema de saúde, né? Como a minha comadre lá em Campo Grande, o seu compadre Alberto, e outras pessoas que pensam na gente neste momento, né? Aqueles que estão com um copinho d'água na frente do computador, que os benfeitores espirituais possam vir ali colocar o remedinho, né? Glória a Deus das alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abra para nós os teus compassivos braços,
Abriga-nos do mal e levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelos teus sublimes sacrifícios, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria a orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu nome, bendito, a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo os nossos horizontes com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que seguros, apoiados no teu evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abra o teu seio divino e receba a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Deus